Bendito é o Senhor para aprender da Sagrada Escritura. Glória a Deus. Deus é muito bom conosco, né, meus irmãos? Deus, Ele nos sustenta, Deus nos ajuda, né? Por meio deles que nós vivemos e por meio dele que nós existimos, né? Essa palavra é muito verdadeira, né? E quando nós entendemos, irmãos, que nós não somos nada diante de Deus e que Deus é tudo na nossa vida, bendito Deus, parece que tudo aquilo de arrogância na nossa vida, todas as coisas que nós achamos que nós estamos, vamos dizer, entre aspas, abafando, né, diante de Deus, não tem nada disso, né, irmãos? Nós devemos ser filhos obedientes, filhos humildes. Não sei por que Deus está trazendo isso, né? Mas algo que está pulsando no meu coração é isso, né, irmãos? O conhecimento bíblico não nos faz melhores do que outros. Conhecer a Sagrada Escritura não nos faz melhor do que aquele que conhece um pouquinho menos, né? Então, nós devemos manter a humildade, né, irmãos? Manter a humildade, conhecer a Escritura com humildade, né? E se nós fizermos isso, irmãos, nós temos certeza que o Senhor vai se agradar de nós, né? O que tem acontecido muito, irmãos, é que muitos se debruçam, né, para aprender a respeito da Sagrada Escritura e se esquecem daquilo que viveu, né, no meio da Irmandade, daquilo que viveu dentro da igreja, dentro dos movimentos, né, que o Senhor faz no meio do seu povo, no meio das orações. Muitos se esquecem e acham que a vida em Deus só é pautada em só ler a Sagrada Escritura. E acaba lendo, conhecendo muito, mas praticando pouco. E infelizmente a gente vê isso, né, irmãos? Infelizmente a gente vê pessoas cheias de conhecimento da Escritura, mas que não praticam as coisas simples da Sagrada Escritura, né? Muitos irmãos passam com a Bíblia debaixo do braço, do lado de um mendigo, do lado ou de alguém necessitado e nem sequer olham, nem sequer têm uma atitude, né, de compaixão. Eu lembro uma vez, irmãos, que um irmão, muito amigo meu, né, ele falou assim: irmão, eu tava lendo a Bíblia dentro de casa e aí bateu alguém lá, pedindo as coisas, né, pedindo mantimento, pedindo um prato de comida, né? E aí ele falou assim: irmão, essa daí foi uma obra. E ele estava desempregado, né? E aí ele lendo a Bíblia, ele estava na Epístola de Tiago, irmão. Na Epístola de Tiago. Aí ele lendo, e aí bateu alguém, né? Bateu palma lá dele. Ele falou assim: quer saber? Eu nem vou atender, né? Que essa pessoa vai me atrapalhar. Eu tô lendo, tô concentrado aqui, né? E a pessoa insistiu batendo palma lá na casa dele, né? Aí apertou até a campainha. Aí ele falou assim: não é possível, eu vou ter que atender, né? Aí foi atender, era um morador de rua pedindo um prato de comida, né? E aí falou assim: olha, você não pode arrumar um prato de comida pra mim? Nem que seja comida fria mesmo, né? Pode ser qualquer coisa aí. Aí ele falou assim, que na hora ele pensou em: não, vou ter que tirar tudo da vasilha que minha mulher tinha colocado e tudo. E aí na hora o Senhor falou com ele. Falou assim: do que adianta você ler a minha palavra, mas quando eu trago o momento para você praticar a minha palavra, você não pratica. E aí, né, nesse momento, o irmão contando, né, que entrou um temor no coração dele. E aí, ele foi lá, fez o prato e tudo.
E aí Deus usou daquele andarilho, irmãos. Deus usou daquele andarilho e aí ele deu o prato lá, o andarilho comeu. A hora que foi entregar o prato, ele falou assim: ó, você tá esperando uma porta ser aberta na sua vida, né? Daí o irmão ficou meio assim, né? Daí ele falou assim: pode ficar tranquilo, não nessa semana, na outra, o Senhor vai abrir uma porta na sua vida. Então, irmãos, por meio dessa obra que eu acompanhei de perto, né? Tenho amizade até hoje com o irmão, ele vive aqui em casa, vem almoçar, vem, né, compartilhar com a gente aqui. E por meio dessa obra, irmãos, eu vejo que realmente é isso, né? Nós aprendemos a respeito da Bíblia para poder praticar a Bíblia no nosso dia a dia, né? E não para ficar guardado só para nós, né? Então, se nós aprendermos da Escritura só para manter o conhecimento guardado aqui dentro, não adianta de nada, né? Nós temos que praticar a Escritura na nossa vida, né? Então, Deus coloca, né, irmãos? Deus coloca situações na nossa vida para que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos da Escritura, né? Louvado seja Deus. Vamos então, irmãos, nós estamos no capítulo 25 de Gênesis. Os irmãos perdoam, né? Eu tá falando bastante aí antes de nós analisarmos o capítulo, mas eu senti da parte de Deus de contar essa parte para os irmãos, né? Então, vamos lá. Capítulo 25 de Gênesis, né? Mas vamos fazer um resuminho, irmãos, daquilo que nós vimos na semana passada, né? Então, semana passada, aqui que nós vimos foi o capítulo 24, né, de Gênesis. E nós vimos quando Abraão manda, né, o servo dele ir lá e trazer uma das moças que é parente, né, tem parentesco com a família de Abraão, para ser esposa de Isaac, né? Então Isaac, quando ele casou, ele mais ou menos tinha lá entre os seus 39 e 40 anos, quando ele casou, né? Hoje nós vamos ver a confirmação disso, né? Então, Sara morreu. Quando Sara morre, Isaac está com 37 anos, né? E aí passa um tempo, ele fica bastante de luto ali, né? Porque ele era muito apegado com a mãe, né? E aí, espera um pouquinho, irmãos. Posso falar uma coisa? Não, Rebeca, não vai. Vem aqui, daqui. Tá bom? Vai lá. Então, irmãos, aí nós vemos que Isaac, ele, né, muito apegado com a mãe. Aí aconteceu que a mãe faleceu, né? E aí ele ficou junto com o pai. E o pai se preocupando com a vida do filho, né? O que será do meu filho? Meu filho não casou ainda, né? E aí Abraão vai e arruma uma pessoa para ser esposa de Isaac. E aí o servo de Abraão, com muita comunhão, ele pede para Deus, para que Deus ilumine e Deus oriente a escolha, né? E aí Deus foi muito misericordioso com Eliezer. Eliezer foi lá, né? Do jeito que ele pediu para Deus, aconteceu. Do jeitinho, o sinal que ele pediu para Deus era o sinal que aconteceu. E aí era Rebeca, né? E aí Rebeca foi levada para ser esposa de Isaac. Tá bom, irmãos? Esse foi o resumo. E depois, na semana passada, nós vimos como que toda essa história de Isaac com Rebeca, ela ilustra muito bem aquilo que o Senhor propõe para Cristo e a igreja, né? Nós vimos na semana passada, né, os irmãos que estavam presentes, mas só para quem não estava presente, vou fazer um resumo aqui, irmãos, que Cristo,
né, representado por Isaac, né? Então, Isaac é a figura de Cristo. Abraão é a figura de Deus Pai, né? Eliezer, que é o servo, é a figura do Espírito Santo. E Rebeca, a figura da igreja. E Deus Pai envia o Espírito Santo para poder preparar a igreja como esposa de Cristo, né? E o Espírito Santo, ele faz isso, né? É o Espírito Santo que convence a igreja, né? É o Espírito Santo que converte a igreja, é o Espírito Santo que, assim como Eliezer deu presentes, né? Deu adornos para Rebeca, o Espírito Santo também, ele dá presentes para a igreja e adornos para a igreja. Para quando a igreja se encontrar com Cristo, ela vai estar adornada, né? Ela vai estar preparada para Cristo, né? No encontro que ela tiver, né? E aí, irmãos, é muito interessante que nós até cantamos o hino 2 hoje, né? Que esse hino 2 ilustra bem isso, né? Então, com celestiais adornos espera o teu Senhor, né? Então, a igreja, ela espera o Senhor com esses celestiais adornos, que são os dons que Deus nos dá, né? Tudo aquilo que Deus nos dá. Assim como Rebeca foi encontrar Isaac com todos aqueles adereços lá, com os adornos que ela recebeu do servo de Abraão. Tá bom, irmãos? Agora vamos entrar no capítulo 25 hoje, né? Vamos ver que Abraão não ficou sozinho, né? Abraão passou um tempo, mais ou menos ali uns 2, 3 anos, né? Da morte de Sara, e Abraão vai e casa com uma pessoa, né? Aí nós vamos ver hoje a morte de Abraão. Então, hoje, infelizmente, nós vamos ver aí a morte de Abraão. Temos acompanhado muito a história de Abraão, né, irmãos? Até uma irmã mandou mensagem e falou assim: irmão, não acredito que Abraão vai morrer hoje. Eu falei assim: irmã, hoje vai ser o capítulo que trata da morte de Abraão, né? E daí nós vamos ver lá os descendentes, né? Todos os descendentes, né? De Ismael, os descendentes de Isaac. E daí nós vamos ver o que aconteceu na família de Isaac, né? Isaac casou, e agora vamos ver o que aconteceu, né? Se Isaac teve filhos, quantos filhos, né? Como foi todo esse acontecimento, tá bom? Então, nós vamos ler aqui o versículo 1, irmãos. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 25, que diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, né? Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos, porque hoje eu recebi um e-mail, né, de uma dúvida de uma irmã, e aí ela perguntou para mim, de fato a irmã acho que conhece bem da Sagrada Escritura, porque ela cita no e-mail, ela fala assim, irmãos, que lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, chama Quetura, né? Chama Quetura de concubina. E aqui a Bíblia chama ela de mulher, ou em algumas traduções traz esposa de Abraão. Afinal, ela era concubina ou ela era esposa oficial de Abraão? Deus abençoe. Então, essa foi a pergunta da irmã. Então, nós vamos responder essa pergunta. Vamos lá, então, abrir lá em 1 Crônicas. Pega a fitinha aí, irmãos, marca na Bíblia e vamos lá. 1 Crônicas. Os irmãos que já estão craque na Bíblia. Então, vamos lá, vou falar. Depois de Reis, passa Samuel, passa 1 Reis, passa 2 Reis, e aí chega em Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, né? O correto, irmãos, é falar 1 Crônicas, né?
porque se trata de livro, né? E não de uma epístola. Então, quando é epístola, a gente fala primeira aos Coríntios, primeira aos Filipenses, né? Que é uma epístola, uma carta, né? Então, no feminino. E aqui, como é primeiro dos reis, primeiro de crônicas, primeiro de Samuel, né? Porque é livro daí. Então, vamos lá. Primeiro livro das crônicas, capítulo 1, versículo 32. Vamos responder a nossa irmã aí, a nossa irmã Edna. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, e a Joxã, e a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Sebá e Dedã. Realmente, então, no capítulo 1 e versículo 32 de Crônicas, vai falar realmente concubina, né? Qual que é a explicação que a gente dá para isso, irmãos? Qual que é a explicação? Então, os irmãos quiserem voltar lá em Gênesis 25, pode voltar lá em Gênesis 25. A nossa versão da Bíblia, irmãos, ela traz a palavra mulher, né? Ela vai trazer essa palavra mulher. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. A nossa tradução, ela foi muito feliz em traduzir esse termo hebraico como mulher, porque realmente a palavra hebraica aqui, ela é mulher mesmo. Eu vou até pegar aqui, irmãos, qual que é a palavra hebraica para os irmãos. Deixa eu colocar aqui no slide, porque daí fica mais fácil para os irmãos acompanharem, tá? Então vamos lá. Capítulo 25. Deixa eu pegar minha câmera, trazer para cá. Então vamos lá, irmão. Essa palavra aí, que é como mulher, ela é o hebraico, né? Eu também não entendo muito de hebraico, irmãos, mas alguma coisa dá pra gente falar, né? É essa palavra aqui, ó. É o I. Ixixá, né? Que é Ixixá. Acho que ficou feia a minha letra. Então é assim, é o I, S, H, o A e o H. Certo? Ixá. Que no hebraico se pronuncia, a gente fala Ixixá, né? Mas o hebraico se pronuncia Ixá, né? Essa palavra aqui, irmãos, é a palavra para mulher mesmo, né? É a palavra para mulher. Então, a nossa tradução, ela traduziu corretamente, mulher, né? A palavra esposa, irmãos, a palavra esposa no hebraico, ela é outra palavra, né? E essa palavra mulher, ela pode se referir a qualquer mulher, né? Então, quando a Bíblia vai falar que Abraão, né, Quetura, ele casou com Quetura e Quetura passou a ser a sua mulher, isso não significa que naquela época ela tinha os mesmos direitos de uma esposa, né, como se fosse a primeira esposa. Mas, nossa, irmão, mas como isso, Abraão? Como que Abraão casou com ela e não deu os direitos para ela e tudo mais? Nós vamos ver hoje, irmãos, que o que estava em jogo era a herança de Abraão, né? Nós vamos ver nos próximos versículos aí, a gente vai ler e a gente vai ver que o que estava em jogo era a herança. O que isso explica para nós? Provavelmente Abraão, né, ficou com medo de Quetura casar com todos os direitos de uma esposa igual a primeira esposa, né? Por exemplo, Sara, ela era
uma esposa que ela tinha toda a autonomia, né? Ela era uma esposa que ela, se caso Abraão morresse, ela podia ficar com tudo para ela e ela gerenciar tudo, né? E no caso Abraão, como Abraão já estava muito idoso, né, quando casou com Quetura, ele provavelmente ele ficou com medo, né, dele morrer antes e ela ficar com a herança e aí ela não passar toda essa herança para Isaac ou talvez, né, dificultar Isaac estar com a herança de Abraão, né, como filho prometido de Abraão. Então, o que provavelmente pode ter acontecido era que ele não deu os direitos legais ali de herança como esposa e por isso que a Bíblia não vai trazer essa palavra, né? Mas ela vai trazer mulher. E realmente a mulher que era casada, né, com o homem, né, que tinham menos direitos, também eram chamadas de concubina, né? Então também era uma forma de designar alguém que tinha menos direito, né, legais sobre herança do que a esposa, né? Então, no caso, os direitos da herança, quem tinha era Sara, né? E depois repassou ali para Isaac. E quando repassa para Isaac, Abraão teme que Quetura vá, sei lá, atrapalhar de algum modo. E nós vamos ver que Abraão teve outros filhos também com Quetura, tá bom? Então, por isso explica essa contradição, aparente contradição, né? Que alguém vai falar, não, mas fala que é concubina, no outro fala que é mulher. Não, realmente, ela foi mulher de Abraão, mas não com todos os direitos de herança como tinha a primeira mulher, né? A primeira mulher, ela tinha a herança, ela tinha muitos direitos dentro daquela cultura. Lembrando, irmãos, que igual eu sempre comento aqui com os irmãos, não devemos cometer anacronismos, né? Grave essa anacronismos. Grave essa palavra. O que é um anacronismo? Vamos explicar aqui para os irmãos. Então, é pegar o cronos ou pegar o tempo, né? Pegar o tempo ou uma época e transferir esse tempo e essa época para um lugar fora da linha de tempo dele. Ou seja, pegar um ano 50 e trazer para os anos 2000, né? Vai ter muita coisa nos anos 50 que não vai fazer sentido nos anos 2000. Assim como a gente pegar algo lá da Idade Média, né, e trazer para o nosso ano aqui, muita coisa de lá não vai fazer sentido, né? E assim por diante. Então nós temos que saber, para aprender da Bíblia, nós temos que aprender a respeitar o tempo e a época. Então, esse era o tempo que eles viviam, era a forma que eles estavam organizados culturalmente. Hoje nós temos outro entendimento, nós temos outra cultura, né? Então não podemos pegar e falar, não, mas meu Deus do céu, olha o que ele fez e tudo mais. Isso seria um anacronismo, né? A gente tem que saber entender. Cada época tem as suas particularidades ali, tá bom, irmãos? Então vamos continuar a leitura. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Aí, essa foi a resposta aí para nossa irmã. Então vamos continuar aí, versículo 2 em diante, né, até o 7. Versículo 2. E gerou-lhe Zinrã, e Joxã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joxã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Esses todos foram os filhos de Quetura.
Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então veja, irmãos, que naquilo que eu comentei ali, veja que Abraão viveu 175 anos, né? Mas provavelmente ele não achou que ele ia viver todo esse tempo, né? E aí ele fez essa partilha aí, fez essa diferenciação entre a herança, né? Veja que Abraão deu tudo que ele tinha, deu para Isaque. Então veja que essa diferenciação em esposa e concubina aí é porque ele tinha medo de realmente os filhos de Quetura, que ele teve com Quetura, começar a brigar lá com herança, né? E, infelizmente, irmãos, quem é pai, né? Quem tem alguma coisa, tem medo de realmente os irmãos brigarem por causa de herança, né, irmãos? E, infelizmente, isso é o que mais acontece, né? Morre o pai ou morre a mãe, fica aquela brigaiada por causa de herança, né? E Abraão, ele fez isso. E aí, com os outros filhos dele, o que ele fez? Ele deu presentes. Então, não dá pra gente achar que era só um presentinho, uma lembrancinha. Não significa isso. Ele deu presente, significa que ele deu uma boa quantia ali de dinheiro, né? De bens, para que eles pudessem viver em outro lugar, em outras terras, né? E deixou Isaque nas terras que Abraão conquistou ali, né? Que no caso era Canaã, né? Que eles estavam ali. E aí Abraão viveu 175 anos, né? Então pense, irmãos, ele viveu muito, né? Viveu bastante mesmo. Então vamos agora ler do 8 até o 11, irmãos. Vamos ler do 8 até o 11. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Hete, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Então, vamos comentar aqui esses versículos, irmãos. Então, acontece que Abraão morre, né? Veja que a Bíblia fala aí que ele morreu numa boa velhice, né? Então, Abraão, ao morrer, ele não ficou sofrendo nem nada, né? Ele morreu numa boa velhice, velho e farto de dias. Ou seja, quando a Bíblia fala farto de dias, não significa que ele não estava aguentando mais viver, né? Quando a Bíblia fala farto de dias, é que ele estava... Sabe quando você... A expressão hebraica aqui, farto, né? Sabe quando você come aquela refeição bem gostosa e você fica satisfeito, né? Então é essa palavra que a Bíblia quer dizer aqui, né? Que ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele viveu, né? Então ele viveu, aproveitou, né? E estava satisfeito, ou seja, farto, né? De dias. É que no nosso português passaram-se os anos e a palavra farto depois ela ficou com uma conotação um pouco ruim, né? Eu tô farto de você, né? Mas inicialmente não era assim, né? Era de satisfação mesmo, tá bom? E aí eles foram sepultar Abraão no mesmo túmulo que eles compraram para Sara. Lembra, há 2 semanas atrás que nós estudamos que Abraão foi lá negociar um túmulo, né? Porque ele queria sepultar Sara lá, naquele túmulo que ele tinha visto. E foi lá, chegou na cidade, né?
e estavam todo mundo, os líderes do povo estavam ali na porta da cidade, e ele vai, tenta negociar, aí chega um que é dono, né, da terra, e fala: o que você está querendo negociar? Ele fala: estou querendo negociar um túmulo que eu vi numa terra lá de Maquipela. E aí ele fala assim: não, Abraão, eu vou dar para você, né, essa terra aí, pode pegar para você. E aí Abraão fala: não, eu vou pagar, pode deixar que eu vou pagar. E aí fala: quanto que custa isso aí, né? E aí Abraão vai e paga aquele valor que era das terras, né? E obtém aquela terra, né, na frente de todo mundo ali. Ele faz como se fosse um contrato de boca, lembrando que as coisas, a palavra valia naquela época, né? Hoje em dia a palavra, nem o papel mais está valendo hoje em dia, né? Mas naquela época valia. E aí ele obtém o túmulo e Sara vai e é sepultada lá. Quando Sara é sepultada lá, irmãos, acontece que ficou conhecido aquele túmulo, né? Ficou conhecido. E aí Abraão, ele quer também ser sepultado lá, né? E Abraão é sepultado, os seus filhos respeitam a sua vontade, Isaque e Ismael. Veja, irmãos, que embora a Bíblia não fale muito, mas Ismael, ele também fazia o papel dele de filho, né? Muito embora teve toda aquela situação ali, mas ele fazia o papel dele de filho, né? Foi lá, ajudou, né, Isaque lá, e com todos os preparativos do velório, e enterraram Abraão em Maquipela, né? Junto com a sua esposa. E aí o que acontece? No versículo 11 vai falar que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, né? Quando a Bíblia fala que Deus abençoou Isaque, isso significa que Isaque ele obteve êxito aonde ele estava morando, né? E aonde que ele estava morando? Ele estava morando perto do poço de Laai-Roi, né? Aonde que é isso aí? Os irmãos lembram, lá em Gênesis capítulo 16, quando a gente estudou, quem estava presente com a gente vai lembrar, né? Quem não estava, então vai aprender agora. No capítulo 16 de Gênesis, narra uma situação que a serva de Sara, Agar, ela estava grávida. E aí Sara ofereceu a escrava, né, para Abraão ter filho com ela, e depois Sara ficou mordida lá, ficou com raiva, né, achou que ela estava se achando, né, olha, agora ela está me desprezando só porque ela engravidou e eu não posso engravidar. E aí Sara começa a destratar a serva, né, começa a destratar e fazia, e uma coisa que Sara sabia fazer bem era, como diz os antigos, né, matar na unha, né? Sara fazia isso, ela fez várias vezes com Agar, né? E não é porque era serva de Deus que era perfeita, né? Sara fez umas coisinhas aí que a Bíblia narra bem, bem certo pra gente aí, né? E aí Agar, chegou um dia que Agar ficou por aqui, né? Não estava aguentando mais ser desprezada. E Agar foge da presença de todos ali e vai para um deserto, né? Os irmãos lembram que ela foi para aquele deserto, foi lá desorientada, imagina, irmãos, barriguda, grávida, foi para lá porque ela não estava aguentando mais. Chegando lá, ela encontra o anjo do Senhor, que é uma manifestação, né? Uma manifestação da presença de Deus. Quando ela chega lá e encontra a presença de Deus ali, né? E o Senhor fala com ela, né? O Senhor fala com ela e fala assim: Agar, vai, se humilha e volta para Sara. E Agar, obediente à voz do Senhor, ela volta. E lembra que ela falou, né? Ela fala assim: olha, eu vi
eu vi o Deus que me vê, né? E ela dá esse nome, né, para aquele poço. Ela dá esse nome lá para aquele poço, para aquela fonte que é Laai Roi, né? E é interessante, irmãos, que olha, é interessante que lá era deserto. Se os irmãos lerem lá em 16 de Gênesis, os irmãos vão ver lá que lá era desértico. Só tinha uma fonte de água, alguma coisa assim. E aí, veja que o Senhor abençoou Isaac, né? No versículo 11 aí, fala que abençoou, que Isaac começou a morar lá, né? Ele começou a morar lá no deserto. Mas daí alguém vai falar, mas será que ele estava morando no deserto? Não. Provavelmente isso indica que Isaac conseguiu deixar aquele lugar fértil. Conseguiu deixar aquele lugar com plantação, com criação. O Senhor abençoou ele ali, né? E foi ali que Isaac começou a morar, né? Então ali já não passou mais a ser deserto, né? Ele já começou a cultivar, ser abençoado pelo Senhor com colheita e tudo mais. É isso que significa aqui, né? Outra particularidade interessante, irmãos, para nós aprendermos aqui, está no versículo 8, né? Que eu gostaria de frisar para os irmãos entenderem bem. No versículo 8, fala que Abraão expirou e morreu, né? E aí fala que ele foi congregado ao seu povo. Veja essa expressão aí, congregado ao seu povo. Mas o que significa isso? Irmãos, aqui provavelmente não é a respeito, não está falando a respeito do corpo dele, da carne. Não está falando da carne. Porque, irmãos, da onde que era o povo de Abraão? O povo de Abraão, lembra que ele saiu lá de Ur dos caldeus? Ele saiu lá de longe. Mas ele foi enterrado em Maquipela. Ou seja, bem longe de um lugar para o outro, né? Nós vimos que dá mais de 1.000 quilômetros, né, irmãos? Mais de 1.000 quilômetros. Então, aqui não está falando do corpo dele, não foi reunido, congregado, porque ele foi enterrado junto com os outros parentes dele, né, no mesmo túmulo. Não. Isso significa, congregado ao seu povo, está falando da sua alma, né? Então veja que bem cedo na história da humanidade já se tinha a crença de que quando morremos, o nosso corpo vira pó. O nosso corpo. Mas a nossa alma, ela vai para outro lugar, né? Ela é reunida ao povo de Deus, né? E aí nós cantamos no hino de funeral, né? O 427, né? Os que no Senhor dormiram, né? Descansando já estão, aos heróis se reuniram e aguardam a ressurreição. Então, só gostaria de deixar bem, outro dia a gente pode pegar um encontro bíblico só para falar sobre, né, a morte do corpo e a alma que sobrevive. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela deixa bem claro que o que morre e vira pó é o corpo. A alma, ela é reunida com todos aqueles que amaram o Senhor, né? Então, ela é reunida junto com o povo de Deus, né? Então, a alma, ela fica num lugar, né? Aguardando, né? Num lugar. E aí, não significa que nós ficamos lá inertes, né? A alma fica lá inerte, parada. Não. A Bíblia vai deixar bem claro, né? Só para fazer um resumo, né? Vai deixar bem claro que a alma, ela está lá clamando debaixo do altar de Deus, né? A pessoa não está... assim que a pessoa morre, a alma não está inconsciente, né? A alma não está inconsciente, ela está consciente, mas em outro lugar que nós chamamos de... A Bíblia vai chamar de seio de Abraão, a Bíblia vai chamar também de debaixo do altar de Deus, né? A Bíblia vai dar diversos nomes, né?
sobre o local onde as pessoas ficam, né, após a morte. E aí nós também vimos que o Senhor Jesus vai falar que esse lugar pode tanto ser de tormento quanto pode ser de alegria, naquele relato de Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Que nós vemos que o rico foi para um lugar de tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão, né? Foi se encontrar lá junto com os patriarcas, né? Então, outro dia a gente pode pegar bem esse assunto aí. Tá bom, irmãos? Vamos continuar então. Versículo 12 até o 18. Vamos ler assim, né? Que já é 9 horas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdiel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Maassá. Adar, e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Vamos lá, irmãos, vamos resumir aqui. Bastante nome difícil, né, irmãos? Se tiver alguém aqui querendo dar nome pro filho, tem umas sugestões aqui, irmãos. Então, vamos lá. Ismael era o filho de Abraão com Agar, né? Essa serva que nós contamos aí, né? E veja, irmãos, os irmãos vão lembrar no capítulo 17, no capítulo 17 de Gênesis, deixa eu procurar aqui, irmãos. No capítulo 20... no capítulo 21, irmãos, no capítulo 21 de Gênesis, os irmãos vão lembrar que fala de quando Abraão despede Agar, né? Os irmãos lembram? Quando nós estudamos aqui, Sara fala, não, tem que despedir ela mesmo, e Abraão vai e acaba, né? E despede realmente, busca de Deus, ele está transtornado e o Senhor acaba falando, não, pode despedir ela. E aí Abraão despede Agar. Quando Abraão despede Agar, né, o menino já tinha lá os seus 16 anos, né, 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos, ele vai embora junto com Agar. E lembra daquele relato, né? É um relato comovente até, né? Ela deixa o menino lá e vai longe, porque ela não quer ouvir o choro do filho que vai morrer, porque não tinha mais água, não tinha mais comida, né? E aí ela entra em desespero. E o menino, né? E lembra que tudo começou, a briga, a confusão lá, começou porque Ismael tirou sarro de Isaac, né? E isso é normal entre irmãos, né? Quem tem irmãos, quando a gente é criança, quem nunca tirou um sarrinho do irmão, né? Mas Sara fica muito brava. E aí Sara vai, explode diante de Abraão e fala assim, não, agora você tem que mandar embora agora, Agar. Manda ela e o menino embora. Mas por que, Sara? O que aconteceu? Não, manda embora agora, tá tirando sarro do meu filho, do meu filhinho, né? E aí Abraão, né, acaba todo aquele diálogo do capítulo 21 ali, né? E aí acontece que eles são despedidos por Abraão, né? E aí eles chegam no deserto, não tem nada, olha para um lado não tem nada, olha para o outro não tem nada. E aí aparece o Senhor, né? A manifestação do Senhor, da presença do Senhor ali, né? Que vai aparecer e vai consolar. E o menino, a hora que o menino vê que ele começa
perder, né, as forças, o menino começa a clamar a Deus. Provavelmente o menino ali, Ismael, tá pedindo até perdão para Deus, né? Ai, Senhor, não era isso que eu queria, né? Foi tudo culpa minha, agora minha mãe vai morrer também, eu também, né? E aí o Senhor, né, aparece a manifestação da divina ali e o Senhor salva eles, né? Conforme diz lá o capítulo 21. Né? Eu não vou contar tudo para os irmãos que estão aqui ter curiosidade e voltar lá no capítulo 21, tá, irmãos? E aí acontece que o Senhor promete que ele vai ser próspero, que Ismael vai ser próspero. E Ismael ele vai ser abençoado por Deus. Né? O Senhor prometeu. Né? E é interessante, irmãos, que realmente essa palavra cumpriu. Essa profecia cumpriu de fato. Veja aí que nós lemos no versículo 16, aí no 25, capítulo 25, versículo 16. Fala que os descendentes de Ismael já começaram a constituir vilas, né? Começaram a constituir vilas e castelos. Irmãos, então eles foram abençoados. Veja que os descendentes de Isaac vão ter vilas e castelo, irmãos, só depois de Josué. Depois de Josué que começa a surgir as vilas e depois de Juízes que vai começar os castelos, né? Os reis e tudo mais, né? Os príncipes. Mas veja que Ismael foi tão próspero, ele prosperou tanto que ele ficaram fortes, né? A ponto de construir vilas e castelo. Então a palavra cumpriu, né? Que o Senhor deu para Agar, né? A palavra que o Senhor falou para Agar e para Ismael cumpriu na vida deles, né? E aí vamos ver os descendentes de Isaac. Vamos lá, versículo 19 até o 23, irmãos. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui, irmãos. Veja que confirma aquilo que nós falamos, né? Que Isaac casou com 40 anos com Rebeca, né? Então, casou com 40 anos. E aí, ele casou, não vinha filhos, né? Rebeca não ficava grávida, e passou 1 ano, passou 2, passou 3, e 4, e 5... Irmãos, essa situação de esterilidade de Rebeca, a gente lendo aqui, a gente pensa que foi uma coisa rapidinha, né? Eles casaram e passou um tempo e, né, passou lá uns 3, 4 anos, 5 anos, logo ela ficou grávida. E não, irmãos, né? A Bíblia vai deixar claro que a Rebeca ficou 20 anos sem filhos depois do casamento, né? Rebeca casou com Isaac e ela passou 20 anos sem gerar filhos. Então pense, irmãos, o desespero de Rebeca ali, aí já tinha talvez até desistido, né? Queria ter filho e não podia, e aí passou 1 ano, passou 2, passou 5, passou 10, 15 anos e depois 20 anos, Rebeca sem filho. Então, irmãos, quando a Bíblia vai falar aí,
no versículo 21, vai falar que Isaac orou instantemente. Essa palavra aí, irmãos, instantemente, e também no hebraico e também no português, ela significa que Isaac, ele orou sem cessar, né? Essa palavra aí significa que Isaac, a hora que ele lembrava, ele ia lá, ele orava pedindo por Rebeca. Ele estava voltando dos seus trabalhos, orava por Rebeca. Estava indo no trabalho, orava por Rebeca. Levantava, orava por Rebeca. E ele não desfaleceu em orar. Ele pediu, ele clamava. E com 20 anos de oração, 20 anos pedindo por uma causa, irmãos. Aí o Senhor, a Bíblia fala, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando ela fica grávida, irmãos, quando a Rebeca fica grávida, passa um tempo, né? E no versículo 22 fala, e os filhos lutavam dentro dela, né? Irmãos, quando a Bíblia vai falar que os filhos lutavam dentro dela, a palavra lutavam ali no hebraico, tanto que algumas Bíblias vão traduzir que os filhos estavam em violência dentro dela. Então, a gente vai imaginar, nossa, mas o que significa isso que ela ficou aflita a ponto de falar, se assim por que sou eu assim? Por que está acontecendo isso na minha barriga? Né? Isso mostra, irmãos, que provavelmente ela estava sentindo muita dor, né? Enquanto os filhos se engalfiavam ali dentro da barriga, talvez ela estava sentindo muita dor ou era muito incômodo para ela, né? Duas crianças ali se mexendo e ela desesperada, irmãos. Nós temos que entender que naquela época a medicina não é igual hoje, que a mulher tem alguma coisa, vai lá, tem um ultrassom para ver se o bebê está bem. E ela nem sabia, ela achava que era um filho só, né? Não sabia que eram dois, que eram gêmeos. E aí começou a sentir aquela dor, o que será que é isso? Né? Não tinha ultrassom, não tinha nada, né? O que vai acontecer? Vou pedir a Deus, né? Vou clamar a Deus. E aí ela vai perguntar para o Senhor. E quando ela pergunta para o Senhor responde para ela. E aí o Senhor fala, 2 nações há no teu ventre, e os 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, povo, e o maior servirá ao menor. Aí ela viu e entendeu. Ai, Senhor, eu tô com gêmeos. Minha gestação é de gêmeos, né? E aí vamos ver o que aconteceu em seguida. Vamos lá, versículo 24, irmãos. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, né? E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então veja, irmãos, ele casou com 40 anos e as crianças foram nascer com 60. Então foram 20 anos eles clamando por filhos ali, né? Clamando para que o Senhor ouvisse a oração. E aí, a hora que foi ter nenê, né? A hora que ela foi para ter as crianças, né? O que aconteceu foi que saiu o primeiro. O primeiro era ruivo, que era Esaú. Era ruivo e ele era todo peludinho. Todo peludinho, ele nas costas, tudo, né? Aí nós podemos entender que não era, irmãos. Não vamos entender que ele tinha o pelo igual um adulto. E não, né, irmãos? Quem já viu alguns bebês, né? Eles nascem com uma penugem, né? Um pelinho bem fino assim, mas existem crianças que nascem, né? Peludinha toda na costa, né? Aqui também na parte da frente também. E foi o caso de Esaú, né? E aí quando
eles viram o bebê desse jeito, aí chamaram ele de Esaú, que Esaú significa cabeludo em hebraico, né? Significa cabeludo. Aí a hora que viram ele, o nome dele vai ser Esaú, porque ele é cabeludinho, né? Não é igual nós hoje, né, irmãos? Hoje nós escolhemos um nome que nós achamos bonito, né? E eles não. Naquela época, se escolhia o nome que dava significado à existência de uma pessoa, né? Então, por isso que os nomes eram dessa forma, né? Não é igual hoje. Eu vou chamar de Enzo, vou chamar de Valentina. Qual o nome que está mais na Lorenzo, né? Benício, esses nomes que estão em alta, né? Eu vou procurar o nome aqui, um nome bonito. Não, naquela época não. Não era pela boniteza do nome, né? Era pelo significado do nome. Então, colocaram o nome dele de Esaú, que significa cabeludo, né? E aí, pensa, irmãos, a parteira tirando Esaú. Então, vamos imaginar aqui, né? A parteira tirando Esaú, né? Teoricamente pela cabeça, né? Que se tira a criança. E aí, a hora que vai tirar o corpinho da criança e tá saindo o pezinho de Esaú, a parteira olha e vê que Jacó tá agarrado no pé, no calcanhar ali de Esaú. Aí a parteira acha até engraçado, né? O outro nenê já saía em seguida assim, segurando no pé do outro, né? E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú, né? E a hora que viram isso, chamaram ele de Jacó, né? Que significa aquele que agarra no calcanhar, né? Ou suplantador, né? Aquele que tenta que tenta vencer o outro, né? Que tenta vencer, ou seja, que estava puxando ali. Aí chamaram de Jacó, né? O nome dele. Aí vamos ler o que aconteceu depois que eles cresceram, né? Agora nós estamos acompanhando a família de Isaac. O que aconteceu na família de Isaac? Vamos ver o ponto alto aí que aconteceu. E cresceram, versículo 27, irmãos, 27, tá? E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Irmãos, então eles cresceram, foram crescendo, né? Isaque ficou lá junto com Esaú, né? Isaque gostava de caça, gostava de caçar um animal, né? Gostava de aventura no meio do mato. Então vamos lá, vamos caçar isso, vamos lá. E Esaú ficava ali atrás, todo momento atrás do pai. E Jacó já era mais pacato, Jacó já era mais, né, na dele, não gostava muito de caça, preferia ficar mais ali na casa, né? E aí a Bíblia vai falar que Esaú ficava todo momento atrás do pai. E Jacó, né, ficava ali junto com a mãe. E a mãe ensinou muita coisa para Jacó, né? Ensinou muita coisa para Jacó. E aí nós vamos ver agora que Jacó aprendeu as coisas com a mãe. Então aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer as coisas, os serviços ali domésticos, né? Aprendeu ali as tendas, né? Provavelmente aprendeu a armar a tenda, consertar a tenda, né? Tudo ali, e não foi para caça. E aí agora acontece um episódio na vida deles que vai ser decisivo. Vamos ler o que vai acontecer, né? Versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, né? Ou seja, Jacó aprendeu a cozinhar, né? Jacó provavelmente cozinhava muito bem, né? Muito bem, ele aprendeu com a mãe, né?
E provavelmente Esaú não sabia nada. Ele sabia caçar, mas preparar alimento, cozinhar, ele não sabia. E aí Jacó cozeram um guisado. Guisado, para quem não sabe, é como se fosse uma sopa, um ensopado, né, irmãos? Um ensopado. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo essa primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então esse relato, que muitos conhecem, né? Que aconteceu aí, né? Esse acontecido entre os dois irmãos. Então Jacó cozinhou, devia cozinhar muito bem. Esaú estava voltando lá da caça, cansado, né? E aí a hora que eu imagino assim, né, irmãos? Chegou ali perto, já estava aquele cheiro gostoso, né? De uma sopa de lentilha. Então provavelmente lá colocou todas aquelas especiarias, né? Colocou lá, sei lá, uma carne, alguma coisa, e fez aquele ensopado gostoso, que fala que era vermelho, né? Então fez aquela sopinha, aquela sopa de vó, né, irmãos? Aquela sopa gostosa de vó. E aí imagina, Esaú chegou cansado ali e só queria saber de comer, né? Eu quero comer. E ele era exagerado, irmãos. Esaú era bem exagerado. Não, eu quero comer, eu tô cansado. E aí Jacó fala assim, então tá bom, né? Você quer? Então me vende a sua primogenitura. E aí ele fala assim, tá bom, vou vender. Vou vender a minha primogenitura, né? Porque eu tô no ponto de morrer. Olha que exagerado que ele era, né, irmãos? Tô ponto de morrer. Até parece, né? Mas aí Jacó vai e fala para ele, então tá bom, então faz um juramento aí, faz um juramento que você vai vender a sua primogenitura, eu dou tudo, eu dou o tacho inteiro para você, o caldeirão inteiro, tá bom? Ainda dou o pão aí, dou coisa para você beber, né? E aí olha que interessante, né? Ele vai e fala assim, tá bom, vai, eu vendo, do que vai me servir isso aí, essa primogenitura, do que vai me servir, né? E aí ele jura que realmente ele está vendendo. E aí no versículo 34 ainda fala, né, que Jacó deu pão, né, deu o guisado das lentilhas, deu o que beber, porque daí ele comeu, bebeu, se fartou. E aí fala que daí ele se levantou e foi embora. Ou seja, não estava a ponto de morrer coisa nenhuma, né, irmão? Senão nem aguentar comer ali, né? Ou seja, ele desprezou a sua primogenitura. Mas, irmãos, o que é a primogenitura? Primogenitura é o direito, né, do primeiro filho, né? Então, o filho nasce, o primeiro filho que nasce, ele tem os direitos. Mas aqui, irmãos, nós vemos que Jacó ele estava preocupado com a primogenitura no sentido espiritual e não no sentido material, né? Porque existia assim, irmãos, no sentido material, né? Os irmãos quiserem, né? Tem alguns irmãos que anotam tudo, então anotem assim. No sentido material, a primogenitura ela dava direito a uma herança dobrada, né? Ou seja, quando recebia a herança, o filho primogênito ele recebia uma herança maior, né? Ele também, o primogênito, ele tinha o direito de certas coisas, de bens, né? Então tinham certos bens
que o pai, quando o pai morria, ia direto para o primogênito. Então não partilhava com os outros, né? Então tinha essa parte material. Outra, todos os negócios do pai, se o pai tivesse negócio, comércio, alguma coisa, o filho primogênito, ele ficava responsável por isso, né? Qualquer negócio que o pai tinha, qualquer trabalho, qualquer coisa, empreendimento que o pai tivesse, quem tomava conta era o filho primogênito. Essa é a parte material, tá? Agora a parte espiritual, né? Que eles eram crentes, né? Eram servos de Deus aqui. A parte espiritual, o filho primogênito, irmãos, ele, primeiro, todo o filho primogênito, que na falta do pai, é ele que tinha que chamar a família para orar. É ele que, vamos supor, num momento de agradecimento a Deus, numa oração, né, onde ia se buscar Deus, era o primogênito, quando o pai não estava, que tinha que presidir uma oração, vamos dizer assim, né? Estou falando numa linguagem que a gente entende, né? Que tinha que presidir uma oração. Era o filho primogênito que tinha que ficar ensinando a família acerca dos ensinamentos de Deus, né? E lembrar a família sobre as coisas do Senhor, sobre as histórias, né, do povo de Deus. Então era o filho primogênito que tinha esse papel, né? Era esse filho. E aí ele tinha a bênção espiritual do pai. Quando o pai estava prestes a morrer, os patriarcas, eles chamavam os filhos, orava a Deus, né? Pedia a bênção de Deus, pedia a orientação de Deus e colocava a mão na cabeça de todos os filhos e proferia palavras ou profecias que Deus dava na hora para abençoar os filhos. E o filho primogênito, ele era o primeiro que o pai colocava a mão na cabeça e, vamos dizer na nosso linguajar, pregava na cabeça do filho, né? Então, o filho primogênito, ele tinha essa função, né? Essa parte espiritual aí. E provavelmente Jacó estava de olho nessa parte espiritual. Por que nós dizemos isso? Irmãos, abram aí a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus fica lá no final da Bíblia. Então, Novo Testamento, você vai passar Filipenses, vai passar Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e vai chegar a Hebreus, tá? Então, Hebreus capítulo 12, no versículo 16. Hebreus 12, 16. Vou ler o 16 e o 17, tá, irmãos? E diz assim: E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, quando a Bíblia vai falar aí que ele era profano, né? Que não é para sermos profano como Esaú, a palavra profano é aquele que despreza as coisas de Deus, né? Então a Bíblia vai falar que Esaú estava desprezando as coisas de Deus, né? Ou seja, por que Esaú vendeu a primogenitura? Provavelmente porque Esaú não gostava de ficar presidindo oração, de chamar a família para orar, de ficar ensinando as coisas de Deus para a família, né? E ainda mais que quando Isaac morresse, quem ia ter que ter esse papel, né? De ensinar as coisas de Deus,
de manter a família espiritualmente saudável era Esaú. Então Esaú não gostava daquilo. Esaú queria caçar, queria ir lá, né, matar os seus animais lá para poder comer um bife, né? Era isso, ele queria isso, né? E Jacó já não, Jacó já gostava das coisas de Deus, ele gostava de estar ali, né, espiritualmente. E então era essa bênção que Jacó queria, né? E aí ele vendeu a primogenitura, Esaú vendeu a troco de um prato ali, um guisado, né? Uma sopa de lentilhas, né? E ele vendeu esse direito. E aí depois disso não tinha mais, né? Porque lembra que nós falamos que a palavra na boca do homem ela valia naquela época, né? E deve valer para nós ainda hoje, né, irmãos? Somos servos de Deus, não mudou para nós, né? Temos sim, sim, não, não. Falou sim, acabou, né? E aí quando ele jurou, fez o juramento lá, né? Aí ele já não tinha mais como reaver a primogenitura, tá? Então esse foi o capítulo 25, irmãos. Agora nós vamos para a parte das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse assunto, né, sobre o capítulo aí, sobre essa história, a história de Abraão, né, de Isaac e de Jacó, os irmãos podem fazer a pergunta, tá? Pode levantar a mãozinha aí no aplicativo. Alguém tem uma pergunta? Responde. Então vamos para a aplicação pessoal, irmãos, que a gente tem que aplicar a Bíblia na nossa vida, né? Vamos aplicar ela e meditar nesses ensinamentos, né? Vamos lá. No capítulo 25, irmãos, no versículo 7, nós vemos aí, né, que a Bíblia vai falar, né, que Abraão, ele teve uma vida longa, né? E ele viveu lá 175 anos, né? Ele teve uma vida satisfeita, uma vida farta, né? Morreu farto de dias, né? Que a Bíblia fala, né? Irmãos, é interessante nós vermos isso, porque nós, irmãos, nós também, a nossa vida, ela deve ser aproveitada, né, irmãos? Não é porque nós somos servos de Deus que nós não podemos ter alegria na nossa vida, né? Nós podemos ter alegria na vida, podemos passear, né, dentro do possível, podemos aproveitar a vida dentro do entendimento, né? Porque, irmãos, o Senhor possibilitou a nossa vida para que nós possamos usufruí-las dentro do entendimento, dentro de uma santidade, né? Dentro dos parâmetros do temor a Deus, mas nós temos que aproveitar, irmãos. Temos que aproveitar a vida. Não é errado o irmão pegar a esposa e passear, né? A esposa, convidar lá o esposo, vamos passear, vamos fazer uma viagem, né? Dentro do entendimento, né, irmãos? Tudo dentro do entendimento. Também não dá pra gente dar o passo maior que a perna, né? Mas assim como Abraão aproveitou a vida, né? E quando Abraão faleceu, antes de falecer, ele estava feliz de ter vivido uma vida, né? Nós devemos ter alegria na nossa vida, né? Devemos buscar essa alegria, né? Momentos de alegria com a família, devemos abraçar enquanto nós podemos abraçar, devemos ter contato enquanto nós podemos ter contato, né? Nós não devemos nos privar, irmãos. Às vezes é uma coisinha tão boba, a gente se priva, né? Se priva de ter contato com esse, contato com aquele. Às vezes porque brigou no passado e para de falar com o pai, para de falar com mãe. Às vezes por uma coisinha simples, né, irmãos? Para de falar com filhos. Irmãos, nós temos que entender que tudo isso, a vida nossa, um dia ela vai acabar. Um dia ela vai acabar para nós. Um dia vai chegar a nossa vez. Então nós precisamos de momentos, irmãos. Momento com família, momento de alegria, momento de adoração a Deus. Aproveitar enquanto estamos vivos. Servir a Deus enquanto está vivo.
abraçar enquanto podemos abraçar, né? Conversar com quem nós podemos, porque depois, irmãos, vai ser muito tarde. Depois que nós chegarmos no fim da vida, né? O que será que nós vamos levar, né? Nós vamos levar aquilo, a impressão boa que nós passamos, né? É isso, porque bens materiais nós não vamos levar, né, irmãos? Isso não vamos levar. Mas iremos levar tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Tudo aquilo nós levamos junto conosco, né? Assim como os patriarcas levaram tudo que eles viveram, né? E aí nós vemos esse conselho, né, irmãos? Para nós aprendermos a viver a vida também, né? Vamos lá para o versículo 21, irmãos. O versículo 21 vai falar que Rebeca, ela era estéril, né? E lembra mais alguém que era estéril? Era Sara, né? Sara também era estéril. E aí, irmãos, veja que Rebeca, ela teve um apoio total do marido, né? Total do marido. O marido apoiou ela, soube entender, né? Rebeca, Isaac soube entender. Isaac ficou orando 20 anos, irmãos. Não é 20 dias, né? Ele ficou orando 20 anos pelo milagre que ele ansiava das mãos de Deus. E às vezes, irmãos, a gente ora 1 ano e a gente já acha muito. Ora 1 mês e já acha que a gente tá, né? E não, irmãos, as coisas, as obras que a Bíblia conta aqui não foram do dia para a noite, né? E às vezes tem alguns irmãos que falam, mas irmão, nossa, eu tô faz 1 ano orando nessa causa e o Senhor não entrega ela na minha mão. Irmãos, não é, as coisas de Deus não é desse jeito. A gente vê na Bíblia tantos milagres, tantas obras, mas a gente esquece de olhar para o tempo, esquece de olhar para o período. Quantos anos as pessoas passaram orando? E a gente olha um versículo para o outro e acha que é instantâneo. E aí a gente quer cobrar de Deus certas coisas, né? Que Deus tem o seu tempo para tudo. Imagine se Isaac desfalecesse, parasse de orar. Eu não quero saber mais de orar também. Olha, orei 1 ano, orei 2, orei 5, orei 10, não vou orar mais. Não vou mais pedir por isso. Nós não teríamos hoje essas histórias da Bíblia aqui, né, irmãos? Porque nós que somos servos de Deus, nós temos que entender que o tempo é dele e não o nosso. O que cabe em nós é pedir. Nós não estamos em condições de ficar exigindo de Deus, né? Nós pedimos. Agora o operar está em Deus, né? E Deus sabe o momento certinho para agir na nossa vida, irmãos. Sabe o momento certinho. Outra lição que nós tiramos daqui é que por Isaac saber da sua mãe, que a sua mãe também foi estéril, ele conseguiu entender melhor o lado de Rebeca, né? Já pensou que se Isaac fosse aquele homem turculento, chegasse, não, olha, essa mulher não quer dar filhos para mim, eu vou arrumar outra, né? Já pensou se ele fosse dessa forma? Ele não teria tratado Rebeca da forma que ele tratou. Então, irmãos, o que isso nos ensina? Nos ensina que muitas vezes, irmãos, algumas coisas Deus permite acontecer na vida da gente para que a gente tenha empatia, para que a gente tenha misericórdia do outro. Porque, irmãos, é fácil a gente se assentar e apontar as pessoas e ficar apontando. Mas quando é na nossa casa, aí o negócio é diferente. E muitas vezes Deus permite coisas na vida da gente para que a gente tenha essa empatia, irmãos. Tenha essa empatia. Porque quando algo passa dentro da casa da gente ou algo acontece com a gente tem mais misericórdia do próximo. E isso é para todas as coisas, irmãos. Para todas as coisas. Por exemplo, uma mãe, ela
passa um trabalho com o filho, ela consegue entender muito bem quando ela encontra outra pessoa, outra mãe, que também está passando dor de cabeça com o filho. Por quê? Porque ela já passou por aquilo. Então, irmãos, tudo na vida da gente é aprendizado. Tudo o que acontece na nossa vida são aprendizados para que nós aprendamos a conviver melhor em sociedade, conviver melhor entre irmãos, conviver melhor entre as coisas. E isso, irmão, vale para nós, porque quando nós vestimos o calçado do outro, aí a gente vê aonde que está apertando o calo. Aí que a gente vê. Então, irmãos, às vezes a gente reclama com o Senhor e fala assim: ai, Senhor, mas está acontecendo isso na minha vida, Senhor. Por que está acontecendo isso na minha vida? E a gente não entende agora. Mas a gente vai entender lá na frente que por meio do que aconteceu com a gente vai conseguir ajudar alguém. A gente vai conseguir ter misericórdia de alguém, a gente vai conseguir ter empatia com alguém, né? E isso, irmãos, isso é real no meio do povo de Deus. Então, se o irmão está passando por uma parte, ou a irmã está passando por uma parte, fique em paz. Porque lá na frente, o que você passou vai servir de ajuda para o outro. Vai servir de empatia para o outro. Vai servir de um ombro amigo, vai ser um dedo a menos apontando para alguém lá na frente. Porque, irmãos, quem nunca... repare, irmãos, que a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, né? Vai passando o tempo, a gente já passou por muitas coisas, né? A gente já passou por muitas coisas. E aí a gente começa a ficar menos crítico, a gente começa a ficar menos julgador, né? E é isso que o Senhor espera de nós. A maturidade espiritual, né? Isso não é só maturidade de idade, irmãos. É maturidade espiritual. Porque tem muita gente que tem o cabelo branco, mas que gosta de apontar o dedo, né? Então, a maturidade espiritual, irmãos, ela é isso. Ela é aprender com tudo que nós vivemos, aprender com tudo que nós já vimos, né? E abraçar antes de apontar, né? Porque só Deus sabe como que as pessoas estão. E outra, irmãos, seja gentil. Seja gentil, irmãos. Seja gentil no trânsito, seja gentil no mercado, seja gentil no trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque você não sabe o que o outro está passando. Às vezes, você está ali no mercado e está sendo grosseiro com o outro, mas você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que a moça do caixa está passando, irmãos. Você não sabe o que ela está aguentando ali. Então, seja gentil, irmãos. Saiba tratar as pessoas da forma que você quer ser tratado. Bendito é o Senhor. Outro texto também, irmãos, lá no versículo 27, veja que os dois meninos que nasceram, Esaú e Jacó, eram diferentes. Eram totalmente diferentes, irmãos. E isso vale um conselho agora para quem é pai. Os filhos são diferentes. Não adianta. Você dá a educação do mesmo jeito para um e para outro. E parece que os dois são totalmente diferentes, um do outro. Mas irmão, eu eduquei da mesma forma. Irmãos, os dois são diferentes. São pessoas diferentes. São pareceres diferentes, são gênios diferentes, são personalidades diferentes. Então os filhos são diferentes. E a gente tem que saber, é difícil, irmãos, é difícil para quem é pai saber administrar isso, irmãos. Saber como criar cada um. Eu posso soltar um pouquinho a rédea que ele tem juízo, o outro não. O outro eu tenho que trazer a rédea curta, né? Eu posso conversar certos assuntos, o outro já não, porque é irritadinho, né? Eu posso confiar que ele vai ter responsabilidade para chegar mais tarde em casa, o outro já não. Então nós temos que ter esse jogo de cintura, irmãos. E criar filhos, nós temos que entender que criar filho não é igual criar
galinha ali, que você só joga o que comer e pronto, acabou. Não. Criar filhos, nós temos que saber cuidar da personalidade deles, cuidar do que eles gostam, entender o que eles gostam. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. E outra, irmãos, não tente pegar aquilo que você queria para você e jogar no ombro do filho. E isso acontece muito, irmão. Porque eu queria fazer, vamos supor, medicina. E aí eu quero colocar aquele peso no meu filho e às vezes não é o que o meu filho quer. Então nós temos que saber respeitar também o que ele quer para o futuro dele. O que ele gosta. Já pensou? Isaac tentou, né? Tentou fazer com Jacó lá, que Jacó fosse para caça, né? Vamos caçar. Provavelmente, muitas vezes ele fez isso, mas não era o jeito de Jacó. Não era o que Jacó gostava. Jacó era outro, ele gostava de cuidar ali da parte da casa, da criação, cuidar do gado. Era disso que ele gostava, das tendas. Ele não gostava de caça. Já pensou? Jacó ficar indo lá para caça, ele ia ser um péssimo caçador. Ia morrer lá, em vez de caçar, ia morrer, né? Ia ser caçado. E irmãos, os filhos são da mesma forma. Os filhos são da mesma forma. Os filhos, eles têm que ter autonomia para decidir as coisas. E isso, irmãos, isso cabe a nós como pais. A maturidade para entender, né? Que os filhos, cada um são de uma forma, cada um são de um jeito. Um vai gostar de trabalhar disso, o outro vai gostar de trabalhar daquilo. E os filhos têm que aprender com as consequências também, né? Os filhos têm que aprender. Então, isso serve de conselho para nós. Outra coisa também, irmãos, a primogenitura, né? Versículos 29 até o 34, nós vemos lá que Esaú desprezou a primogenitura. E isso, irmãos, é uma lição para nós, irmãos. Às vezes a gente despreza o nosso status espiritual. A gente despreza a primogenitura, entre aspas, espiritual que nós temos como filhos de Deus, como filhos legitimados de Deus, como servos de Deus batizados. A gente despreza por tão pouco, irmãos, por tão pouco. Muitos, por causa de minutos de prazer, por causa de minutos de fama, despreza as coisas de Deus. E despreza sim, e não está nem aí. Ou despreza as coisas simples da vida espiritual. Irmãos, dobrar o joelho e clamar a Deus e orar a Deus é uma coisa simples. É uma coisa simples. Mas, irmãos, no mundo espiritual, isso tem um valor tão grande. Porque, irmãos, é o direito de primogenitura. Porque nós dobramos o joelho e o Criador do universo nos ouve. Olha, irmãos, pra gente vai parecer algo simples dobrar o joelho e orar. Louvar a Deus, buscar a Deus, Deus falar com a gente. Para muitos vão falar, mas daí é coisa simples. Eu vou no culto quase todo dia, eu ouço a palavra quase todo dia, eu louvo a Deus quase todo dia. Isso para mim é simples. Da mesma forma que Esaú achou que era simples. Você acha? O que vai me servir essa primogenitura? E muitos, irmãos, trata as coisas de Deus dessa forma. Trata dessa forma. Eu não vou orar, imagine. Eu já oro todo dia. E aí, por causa de um prato do adversário, por causa de alguma coisa, por causa de minutos, acaba largando as coisas de Deus. Então, irmãos, vamos se apegar bem firme com o Senhor. Vamos valorizar o nosso status como servos de Deus.
E status eu digo, irmão, com o nosso estado como filhos de Deus, da forma que nós somos filhos de Deus. É um privilégio, irmãos, ser chamados filhos de Deus, conhecer a Cristo, conhecer a Deus, receber as primícias do Espírito Santo. É uma bênção, irmãos, nós podermos ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus, ouvir a voz de Deus, Deus falar com nós e nós falamos com Ele e Ele responde a nós. Irmãos, ver Deus fazendo movimentos na nossa vida, ver as riquezas do céu, os dons celestes sobre a nossa vida, isso é uma riqueza tremenda, irmãos. E muitos largam isso por coisas que perecem, Esaú ia comer ali e depois passava outro dia, tudo aquilo ia para o esgoto. E a mesma coisa, irmãos, as coisas do mundo, que muitos largam as coisas de Deus por coisas do mundo, isso passa, isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Glória ao nome santo de Deus. Então vamos, irmãos, continuar nessa fé, nessa comunhão, buscar a Deus e firmar os nossos passos. Vamos firmar e vamos valorizar o nosso